Bom dia, gente. Essa hora da manhã já tem bastante gente aqui. Eu tava falando pro Felipe como eu gosto de fazer minhas lives durante o expediente, porque meu objetivo final é diminuir a produtividade de todo mundo até o capitalismo implodir. Esse é o meu projeto de ação direta, né? E nós estamos aqui com um camarada que eu já citei várias vezes e que já me citou várias vezes. Então a gente fez esse crossover aqui. Ele está via VPN, então por isso que ele está, assim, crocante no vídeo. Mas é isso, né? O totalitarismo ditatorial 1984 chinês bloqueia o Discord lá, então ele tá usando VPN. Mas hoje a gente vai... 4K, Full HD, exatamente. Mas hoje a gente vai ter um papo sobre o cotidiano da China. Então eu já quero deixar aquele recadinho, né? Que é... eu não gosto da China, eu acho a China revisionista, social imperialista. Eu não gosto, eu acho que não é... Tá bom, você pode achar. Não tem problema, sabe? Muita gente que nos assiste acha. Assiste a live pra aprender sobre um país. O Felipe mora lá, ele vai falar como é que é morar lá. Como é que é o cotidiano lá. Uma coisa que é inegável, gente, é que a China é usada como espantalho pra caramba. Pra qualquer comunista, a China é usada como, digamos assim, saco de pancada pra inventar um monte de mentira. Inclusive, o trabalho do Felipe é basicamente desmentir coisas, né? Tá chovendo verme, mataram o Jack Ma, tão implantando chip no seu olho, sabe? Então, a gente tava até conversando também em off aqui como ele tem trabalho infinito, dada a quantidade de mentira, né? Mas, enfim, eu tô falando demais. Felipe, pra quem não te conhece, apresente-se. E aí, seus agentes de propaganda do governo chinês? Cara, eu sou Felipe Durante, eu sou engenheiro de produção que mora no sul da China. E eu comecei a fazer vídeo no YouTube para explicar um pouco como são as coisas aqui, principalmente para combater desinformação na época da pandemia. Porque eu estava aqui quando começou. E aí, Felipe, conta um pouco pra gente como é que você foi parar na China. Você, brasileiro, trabalhando na China, né? Aí a minha imagem tá tranquila, porque né, tem que perguntar pro grande irmão aqui. Ok. Pior que a minha internet é de 1 GB, mas é o VPN, né? Tipo, o som tá bom, é só que às vezes fica... A resolução cai e volta, mas não tem problema. Ok. Então, eu cresci em Santa Catarina, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Santa Catarina. E eu tava morando em Florianópolis em 2016... Minha ex-esposa foi contratada por uma empresa aqui em Hong Kong. A gente se mudou junto no final de 2016. Aí eu fiquei morando em Hong Kong até meados de 2019. A gente se divorciou nesse processo. Mas Hong Kong é uma cidade extremamente cara. É muito caro de viver lá, é muito estressante, tem uma pressão social muito grande para sair, usar droga, assim, literalmente, né? E viajar, sabe? Tem é muito pesado. Nisso eu tinha um amigo que morava aqui em Guangzhou e falou, tem um camarada aqui que está precisando de dividir um apartamento e tal, e a China é a fábrica do mundo, eu sou engenheiro de produção. Beleza, eu vou embora para a China. E nisso eu dei match no Tinder numa mulher que morou na China há muitos anos, mas hoje não mora mais. E a gente conversando sobre a vida e tal, eu falei que eu estava procurando trampo. Perguntei se ela tinha conhecidos que trabalhavam em fábricas ou eram donos de fábricas. Ela, sim, conheço vários. Ela me botou em contato com uns caras. Em 2 semanas eu já estava trabalhando aqui na China. Isso em setembro de 2019. Você tá falando que é muito aleatória a história. Salve o Tinder, então, inclusive, né? Muita gente não acredita, mas foi isso mesmo. A descrição do Felipe no Tinder, né? Não tô procurando namorada, não, tô procurando trabalho. Me dá um trabalho, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso. Mas aí, há quanto tempo você tá aí? Na China desde agosto de 2019, já são... Vou fazer 4 anos aí. 4 anos é bastante tempo já. Já. A gente tava conversando também em off aqui como a galera fala que você não é comunista, que fica te taxando que você não é isso, você não é aquilo, né? Você começou a olhar mais pra essas coisas depois que você foi pra ir pra China?
Então, quando eu estava em Hong Kong, em 2019, estouraram os protestos por lá, né? Que a China tá tentando passar a Lei de Segurança Nacional. Dos guarda-chuvas, era isso, né? Isso, a segunda, né? Porque já tinha rolado antes dos guarda-chuvas. Acho que em 2014. Aí eu fui saber o que estava acontecendo. Inclusive, eu estava no primeiro protesto grande que teve lá, tomei gás lacrimogêneo, bala de borracha voando. Porque eu morava perto, assim, eu vou lá ver, né? Eu fui atrás para entender o que estava acontecendo, a história por trás disso aí, e comecei a ler sobre a colonização de Hong Kong. Eu sempre gostei muito de história, e fui lendo e ficando puto. Não sei se pode xingar, né, na Twitch. Pode, mas, opa, pode. Ok, então fui ficando cada vez mais puto. E quando eu vim para a China, eu comecei a produzir os vídeos pro canal, principalmente por conta da pandemia. Mas assim, pô, beleza, eu gosto de história, eu vou começar a falar sobre algumas coisas de história daqui também, né? E aí eu fiquei mais puto ainda, porque descobri toda a colonização que rolou na China. E a gente vai se enfiando, começa a ler um negócio, depois já lê outra parada, e quando vê já tá na invasão dos Estados Unidos, em Cuba, sabe? Porque as Filipinas são aqui do lado também, né? Então, foi na mesma época, os Estados Unidos invadem Cuba, Guam, Filipinas, Porto Rico. E aí, por aí vai, né? Fiquei muito puto. E aí, acho que vale a pena a gente começar por isso, já falando um pouco mais de história. Pra quem não sabe o que é Hong Kong, o que é Hong Kong? Eu pergunto isso da maneira mais ampla, né? Hong Kong tem um status especial, esse status vai expirar, foi uma colônia, o que Hong Kong tem de diferente? Hong Kong sempre foi parte da China, isso não tem discussão, né? E na Primeira Guerra do Ópio, a Inglaterra toma a ilha de Hong Kong e um pedacinho da parte continental. E na Segunda Guerra do Ópio, eles resolvem pegar uma parte maior dessa parte ocidental e, se eu não me engano, em 1898, que é numa outra guerra já, quando a China perde a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e aí eles aproveitam, várias potências estrangeiras aproveitam para tomar o controle da China. Acho que é nessa época, inclusive, que a Alemanha pega Qingdao, inclusive muita gente conhece cerveja, né? A Inglaterra aluga parte de novos territórios, que é o nome, esse é o nome, e mais 200 ilhas, porque eles estavam com medo da França, que vinha subindo pelo Laos, pelo Vietnã, já estava em Yunnan, que é uma província do sul da China. Eles queriam criar um buffer para manter a França um pouco afastada. E esse aluguel, esse arrendamento era de 99 anos. O cara que assinou, o cara que deu 99 anos, pensou, é para sempre, né? Porque assim, naquela época, o Império Britânico, quem que ia bater o Império Britânico? Na cabeça do cara, o Império Britânico ia durar para sempre. E, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, eles assinam o fim da Segunda Guerra Mundial, eles assinam alguns acordos que a ilha ia também contar nesse processo de 99 anos, porque a ilha foi tomada em perpetuidade, então a Inglaterra não precisava devolver a ilha. Nos anos 80, o Deng Xiaoping chega para Margaret Thatcher e, olha, ou vocês devolvem tudo, ou eu vou invadir essa porra com 1 milhão de soldados. E aí, nos anos 80, o Império Britânico já tinha ido pro saco mesmo, né? Não tinha muito o que eles fazerem. Em 97, Hong Kong é devolvido para a China com o que eles chamam de um país, dois sistemas. O chinês, para entrar lá, precisa de... não é bem visto, né? Mas precisa de um documento para entrar lá. Eles têm um passaporte deles. A gente, para entrar em Hong Kong, não precisa de visto. Para entrar na China, precisa. Eles têm a moeda deles, que é o dólar de Hong Kong. Então, funciona com várias coisas diferenciadas da China ainda. Tanto que chama região administrativa especial. Acho que Macau também nessa vibe aí. Isso acaba em 2047. Eu acredito que deve acabar antes, que a China já está aos poucos, né, cada vez mais tomando controle. Mas o plano é 2047. Inclusive, tinha um plano da Inglaterra de levar todos os habitantes de Hong Kong para o norte da Irlanda. Simplesmente montar uma colônia lá para eles, na época. É que nunca não foi para frente, né? Mas essa é a situação de Hong Kong hoje. E qual que é o problema de Hong Kong? Por que ele é tão usado... Por que Hong Kong é tão usado pelo Ocidente como uma espécie de pivô da antagonização com a China continental? Porque é mais fácil, tem muito estrangeiro lá, tem uma influência estrangeira muito grande, né? Inclusive, o único prédio que não é... O governo não é proprietário em Hong Kong é uma igreja.
Então, tem uma influência muito grande estrangeira em Hong Kong, é muito fácil entrar lá, então eu acredito que seja por isso, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos também tem influência no Tibete, no movimento separatista do Tibete, em Xinjiang com os uigures, na Mongólia interior, mas esses são dentro da China, então não é tão simples, né? Tanto que nos protestos de Hong Kong em 2019, tem agente da CIA no chão, sabe? No chão das ruas de Hong Kong organizando protesto. Identificaram o cara, e aí acharam o cara na internet, porque é internet, né? A galera começou a fuçar, e acharam foto do cara. O cara foi de pagamento da CIA, no outro dia o cara desapareceu de Hong Kong, foi embora, né? Então, essa é a ideia, né? Eles querem desestabilizar a China e talvez por ser do lado da China, que faz divisa com Shenzhen, e ter tanto estrangeiro lá e ser tão fácil de entrar, acredito que seja esse o motivo. E a gente tem a impressão de que Hong Kong é uma zona de contravenções, assim. De que eles têm um status separado da China continental. E tá certo essa expressão, China continental? Acho que é assim que se fala. Sim. Mainland China. Mainland, né? E que Hong Kong é um lugar de sonegação de impostos, claro. de contravenções fiscais, né? Então, isso é verdade? Isso realmente é lavagem de dinheiro? Cara, eu tive que ir 4 vezes no HSBC para conseguir abrir uma conta no banco. Por conta do processo que eles têm para evitar a lavagem de dinheiro. Mas assim, evitar para a gente, né? Na China continental, você disse? De dinheiro. Não, em Hong Kong. Ah, em Hong Kong, tá. Hong Kong. Isso para pessoas comuns que nem a gente, né? Para quem é multimega bilionário, provavelmente é muito mais fácil para o cara mover dinheiro. E aí o banco até quer, né, que o cara traga dinheiro. Mas tem um processo bem pesado para tentar combater isso. Eu não sei se isso é da China já ou se já era assim antes, né? E a lei de segurança, uma das leis que a China queria passar que teve protesto foi de extradição, porque um cara de Hong Kong foi para Taiwan com a namorada, mata ela foi para Taiwan com a namorada, assassina ela lá, volta para Hong Kong, só que em Hong Kong ele cometeu crime nenhum. Hong Kong não tem acordo de extradição, acho que é que nem o Brasil, não tem? Uhum. E aí todo mundo, esse cara tem que ser punido. E o cara de boa em Hong Kong. A China, beleza, vamos passar essa lei a extraditar o cara pra China pro cara ser punido aqui, né? Ou pra Taiwan, sei lá. Aí o povo de Hong Kong ficou muito puto, porque, beleza, a China vai passar isso aqui e aí vai abrir as portas pra sumir com qualquer um. Sim. Aí, onde também vieram os protestos, né? E passando para perguntas mais específicas, gente, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e teve 500 perguntas. Então, obviamente, não vai dar para perguntar tudo, mas aí eu vou ler algumas aqui que eu achei interessantes. E a primeira seria, o que mudou mais na sua rotina de morar no Brasil para morar na China? O que você sentiu de maior diferença, assim? Eu como melhor aqui, muito melhor, porque os chineses comem muitos legumes, muito vegetais, muita fruta, mas também porque o salário aqui é mais alto. A gente, estrangeiro, ganha muito bem na China. E quando você ganha bem, dá para viver bem em qualquer lugar, né? Até no Brasil. Sim. Mas o chinês, mesmo um chinês pobre, eles comem bem. Muito legume e muito vegetal fresco. Eles comem muita coisa fresca. Pouca carne vermelha, porque é caro. É muito porco, pato, frango. De modo geral, o que mais mudou foi a minha alimentação. E aí, no fim, a alimentação acaba afetando outras coisas. Sim. E aí, também a questão da conveniência de morar na China. Não existe carteira na China. Ninguém precisa carregar carteira. Funciona no celular. Eu pago tudo, eu pago meu aluguel, conta de luz, transfiro dinheiro para qualquer um dentro do WeChat, compro passagem de trem, passagem de avião, faço tudo no celular. Eu literalmente não tenho carteira porque eu não uso dinheiro na China desde 2019. Entendi. Dinheiro, papel, né? Viajar de trem, cara, dá para pegar trem daqui pro Tibete, leva 52 horas, eu acho. Tem trem bala daqui pro Tibete. Tem trem daqui para Xinjiang. Isso é muito conveniente pra gente aqui dentro. Sim. E a respeito disso também, você falou que estrangeiro ganha bem. O custo da alimentação é alto? Não. Não? Isso é uma das coisas que é acessível? A alimentação é barata.
Sim, alimentação acessível. Você sabe se é porque tem local, algum. né? Você sabe se é porque tem algum tipo de estrutura dos governos locais para tornar mais acessível? Você conhece isso por dentro? Eu acho que o governo influencia muito no preço das coisas aqui, porque, por exemplo, a nossa. Eu não acompanho o meu preço aqui, eu não sei quanto é que eu pago pelo quilowatt aqui do apartamento, mas na empresa eu acompanho porque eu tenho que gerenciar isso. Entendi. E nos últimos anos mudou quase nada. Assim, nos últimos 3 anos a energia da empresa mudou quase nada, mesmo com guerra rolando. E eles me falaram que o preço da gasolina, eu não tenho carro, mas os caras que trabalham comigo têm carro, falaram que o preço da gasolina quase não variou nos últimos anos, subiu bem pouco, mesmo com guerra e tudo acontecendo, porque essas empresas são estatais. Entendi. O governo controla, eles têm lá os estoques de segurança. Então, eu acredito que isso também aconteça com comida, porque se não tiver comida, o povo aqui vai se revoltar. Né? Sim. Ah, uma dúvida pessoal. Já me disseram que os chineses comem muito pouca coisa crua. Tipo, que todos os legumes são cozidos, eles têm um hábito de não comer salada, essas coisas. Frito também? Não come salada, é verdade. Não tem hábito de comer salada. E não sei se isso é porque antigamente isso alastrava doença, porque coisa crua você não aquece, né? Mas aí, uma coisa que eu queria perguntar você cozinha em casa? Existe uma maneira de... Então, essa é a questão. Existe uma maneira de se alimentar sem ter que parar pra cozinhar, tomar seu tempo pra fazer sua própria comida, etc? Sim. É muito barato comprar comida. Na rua, sim? Sim, é muito barato. O delivery, né, é muito barato. Inclusive, isso é um problema da China hoje, né, que até, acho que foi ano passado, o governo passou algumas leis para proteger os entregadores, porque, assim, não tem noção do preço, é absurdo, é coisa de R$1 a entrega. Caramba! E não era regulado também? Tem tipo um aplicativo de entrega tem vários aplicativos de entrega? Como é que funciona? Tem 2 principais, o Meituan e o Ele.me. São os 2 grandes. Mas assim, dentro do Meituan, dá até para pedir táxi, dá para alugar bicicleta, sabe? Os aplicativos, a grande maioria deles aqui, eles chamam de super aplicativos, porque dá para fazer quase tudo ali dentro. Sim. E aí, uma dúvida também, o WeChat, que é o principal, é um aplicativo gerido pelo Estado? Da Tencent, mas o governo tem muita mão em cima do WeChat, porque o país inteiro usa. É privado, mas é controlado. Eles estavam implementando também um RG dentro do WeChat. Então, eu não sei até onde... Eu sei que o governo influencia, mas não sei até onde. Tem um ponto que eu esqueci de comentar a respeito da mudança, minha vida tendo mudado para cá, segurança. Não tem medo de sair na rua em nenhum momento, não tem medo de sair na rua com celular. Eu já esqueci a porta de casa aberta várias vezes, nunca aconteceu nada. Tem crime, é óbvio, né? Mas pouco. A gente não ouve. Não tem nem polícia na rua. O pessoal acha que a China tem polícia e o governo controlando. Não tem polícia. É raro ver polícia. A gente vê mais polícia mesmo em evento grande. Feriado grande e tal. Mas se não, não vê, cara. É raro, muito raro. Nem guarda de trânsito vê. A polícia carrega arma aí? Na rua? Não. Não, né? E você sabe se a polícia Militar? Não sei. Não, não militar, mas é que eu sei que no Vietnã as polícias são pessoas que moram... Você é policial na comunidade que você mora. Sim. Não, acho que não. Acho que não é assim, tá. Não. Não, acho que tem que fazer concurso pra polícia mesmo. Uma das perguntas que eu achei interessante aqui, não sei se você sabe responder, né? Porque ela é bastante específica. Como é que é a discussão política na China? Por exemplo, você aprende sobre marxismo na escola? No currículo da escola? Sim. Eles têm musiquinhas sobre marxismo desde quando da creche. Eles aprendem desde pequeno sobre política e marxismo, mas não tem discussão assim. Tipo, na hora do almoço a galera tá falando sobre, sei lá, badminton, filme, sabe? Porque eles jogam muito badminton. Esses dias, 2 semanas atrás, eu fui jogar. Eles conversam sobre coisas comuns, assim. Às vezes eles conversam comigo sobre política porque eu sempre pergunto. Eles sabem que eu gosto. Mas entre eles falam sobre vida normal. Os filhos que estão indo pro vestibular esse ano, casa, o cara que casou e tá querendo comprar um apartamento, mas agora ele não vai comprar porque os preços estão caindo muito, sabe? Assim,
É gente normal, né? A maioria não é envolvido com política. Não, eu imaginei que no cotidiano, pô, chato pra caralho, né? Tipo, você só quer viver a sua vida, né? Mas eu pensei mais nas escolas mesmo, porque aqui no currículo da escola isso é invisível. É um não assunto, né? Sim. E aí eu imaginei que fosse pelo menos. Até pra contar a história da Revolução, que é importante, independente do que você acha, a Revolução. A China contemporânea é fruto da Revolução de 49, né? Sim. Independente do que a gente acha. Cara, eles sabem muito de história chinesa, principalmente história recente. Ah, sim. Todas as pessoas com quem eu já conversei, os caras sabem. Sabem anos, sabem quem era, sabem quem morreu, quem viveu, os caras sabem tudo. Então, óbvio, né, que isso não é pro país todo, é a minha bolha, mas até hoje as pessoas com quem eu já conversei, os caras sabiam tudo. Uhum. Tudo. Aliás, uma pergunta, eu não sei se você pode responder, mas porque o governo assiste os vídeos do Felipe e às vezes elogia os vídeos, inclusive, né? Mas uma das coisas que eu não sei mesmo. Mas é que eu ouço falar. É muito difícil encontrar droga aí? Tem um controle muito rígido de circulação de droga ilegal? Deixa eu só fazer um ponto sobre essa questão do vídeo, porque eles me mandaram mensagem essa semana. Olha só. Aí eles falaram que eles estão querendo abrir um canal no YouTube no Brasil. Aí eu falei, vocês têm que fazer notícia, porque se você quer ganhar audiência, notícia, né? Pauta quente, notícia. Pauta quente, E aí, inclusive, eu falei, tem esse cara aqui, História Pública, faz isso. Xi Jinping aqui, né? Então, só pra eu contar as notícias. Só pra te avisar, né? Que se talvez um dia eu receber uma mensagem do governo chinês... Eu vou achar muito louco se eu receber uma mensagem do governo chinês. Mandaram a mensagem. Eles já me ofereceram... Ano passado eles me ofereceram pra ir cobrir o congresso do partido, cobrir as Olimpíadas. Mas eu trabalho, né? Não tem como. Foda. Não é seu trabalho não é YouTube, né? Não tem como chegar pro meu patrão e falar, pô, eu preciso lá cobrir o congresso do partido. Aliás, mesmo com o YouTube bloqueado, você consegue tirar a grana do ad revenue aí? Sim, porque minha conta não é daqui. Mas quem é chinês não consegue? Você tem que mover a conta para algum outro lugar. Talvez abrir uma conta em Hong Kong. Hong Kong, imaginei. Abre uma conta em Hong Kong, abre uma conta no banco em Hong Kong e aí consegue sacar o dinheiro aqui. Uhum. Mas a respeito de drogas, Tem, cara. Tem. É só procurar que tem. Eu não uso nada tirando café, açúcar e álcool. Mas tem. Porque a China tem umas fronteiras muito grandes, cara, e produz muita coisa aqui, né? Maconha, principalmente. Não tem. Em Hong Kong tem muita cocaína. Em Hong Kong eu imaginei. Mas é que a gente tem a impressão de que a China tem um controle tão rígido que existe uma dificuldade de circular essas coisas no continente, né? Tem dificuldade, mas tem muita corrupção na China também. Então, é assim que entra, né? Assim que entra. Não tem como controlar uma fronteira tão grande o tempo todo. Mas tem ideia, cara. Em Hong Kong, a grama da cocaína é 800 Hong Kong dólar. Isso deve dar uns 500 reais. O dólar de Hong Kong é um pouco menos que o real? É menos. Mas você falou que tudo em Hong Kong é muito absurdo de preço, né? Sim. O metro quadrado mais caro do mundo é em Hong Kong. E falando nisso, você falou da acessibilidade do alimento, né? A moradia não é tão bem assim, né? Moradia é um pouco mais complicado. Pelo menos onde você mora. Na China? É. Complicado em que sentido? É caro, né? E é difícil de achar. Não. Aqui na China não é caro, não. Em Hong Kong é. Aqui na China, não. Sim. Não, eu tinha a impressão de que era caro aí. Não. Onde eu moro eu moro no centro da cidade porque a empresa, justamente porque eu sou estrangeiro, eu não tenho carro, moro no centro que é mais fácil para tu se deslocar. Aqui, essa cidade é um pouco mais caro porque é um apartamento mais novo também. Então, nesse sentido é um pouco mais caro. Mas o pessoal que mora mais perto da fábrica é muito barato. Barato no nível operador. Tem umas vilas operárias, assim. Não. Porque esse é um outro ponto. Mas assim, o operador tinha uns 6 mil por mês, com hora extra, né? Porque eles trabalham 12 horas por dia. O aluguel vai custar uns 800. Entendi. Apartamento pequeno. Sim. Aqui não tem vila, porque as empresas, por conta do Gaokao, que é o documento que te registra onde tu mora, que basicamente
impedia de se mudar, né? Que era para evitar muita gente ir para as cidades, né? Evitar a favelização e tal. Não só isso, né? Mas um dos efeitos. As fábricas começaram a construir dormitórios. Porque o cara vinha do interior de Yunnan, sei lá da onde, para trabalhar aqui, e por conta do Gaokao, ele não podia alugar apartamento. Então a empresa constrói dormitório, cobra 200 por mês, mais a energia, sei lá, e o cara mora lá tranquilo, sem precisar se incomodar. Entendi. É que a gente tava conversando esses dias sobre especulação imobiliária aí. A gente falou do caso da Evergrande e tal. Muito. Então, aí, como você falou que tem muita especulação imobiliária, aí eu fiquei com a impressão de que os aluguéis eram caros aí. Isso foi quando eu morava numa outra cidade, um apartamento custava, eu vou falar assim nos números em renminbi, né, yuan. O apartamento custava mais de 2 milhões. Meu aluguel era 2 mil. O dono do apartamento nunca ia conseguir recuperar em aluguel o que ele pagou. Entendi. Nunca. Não tem como, né? Não é nunca, né? Na vida dele ele não ia conseguir. E aí eu tava conversando com o pessoal do trabalho aqui, já quando eu mudei para cá, eles falaram que eles compravam para revender. Era só para isso. Entendi. Comprava, esperava 1, 2 anos, revendia. E aí, falando disso, né? Eu tinha te perguntado também esses dias se você vê gente em situação de rua aí. Aqui em Xiamen, que é a cidade onde eu moro, eu nunca vi. Mas em cidades grandes vê bastante. Bastante? Shanghai, Guangzhou vê, porque tem muita pobreza, né, nessas cidades. Tipo, Guangzhou tem 15 milhões de habitantes, é uma potência fabril. Então tem muita gente que trabalha em fábrica e ganha pouco. E aí tem muito idoso, não dá pra ver, principalmente à noite dá pra ver. Sim. Em cidades, nos centros ou próximos, né? Em Shanghai, nas áreas que tem estrangeiros, os caras vão lá, tem pedinte, muito pedinte, porque eles sabem que os estrangeiros ganham muito dinheiro. Tem. Sim. A última vez que eu vi números a respeito disso, era mais de 1 milhão de pessoas morando em rua. Para número da China, 1 milhão é nada, 1 milhão é mais, mas tipo, 1 milhão é bastante gente, né? E aí, falando nisso, uma pergunta que pintou aqui, eu já vi você respondendo isso em outros vídeos. Uma das coisas que eu ouvia muito quando eu era mais novo era a respeito de que tinha muito trabalho escravo na China. Isso lá em 2001. Tem? Como é que funciona isso? Você acompanhou isso? Sim, eu sou um ignorante, eu não sei o que é trabalho escravo mesmo, né? Mas tinha trabalhos precarizados para as pessoas ganhar muito pouco. O bônus salarial ser uma tigela de arroz. Tinha muito nos anos 80, quando abre a economia e vem todas aquelas fábricas para cá, e o pessoal sai da roça e vai trabalhar em fábrica. Nos anos 90, não tinha muito mesmo. Hoje em dia já não é tão assim. O governo liberou um documento, acho que 2 semanas atrás, dizendo que 40% da população, mais de 600 milhões de pessoas, vivem com R$800 por mês. Então, ainda é muita gente pobre. Mas, assim, trabalho escravo, eu acho que não tem mais. Mas isso era concentrado mais nas zonas especiais? Acho que sim. E roça também, né? Porque uma coisa que o Deng Xiaoping fez foi acabar com o suporte que tinha nas roças. É o que o Mao Zedong fez muito, né? Principalmente com escola, saúde pública. E o Deng Xiaoping foi largando de mão as roças. Hoje que o Xi Jinping está voltando a investir pesado nisso, né? É que você não acompanhou, né? Mas conversando com as pessoas veem muita diferença das políticas do Xi Jinping em comparação com o Hu Jintao, com os anteriores, assim? Eu não sei, não perguntei. Achei que você tinha perguntado. Sobre isso. Eu sei que eles entendem que o Xi tá indo mais para a esquerda em relação aos outros. Isso é uma percepção comum, assim? Das pessoas com quem eu conversei, sim. Uma pergunta que apareceu bastante aqui é difícil para um estrangeiro ir morar na China? Se for sair do Brasil, como eu falei, eu já morava em Hong Kong quando eu mudei para cá, né? Então, foi um processo todo zoado. Mas sem falar inglês, por exemplo, não tem como. Eu só falo inglês, mas acho que chinês. A galera tá perguntando mais a respeito da questão jurídica mesmo.
Não, é tranquilo, porque não tem, tendo diploma, tem que ter diploma, né? Porque muita gente me pergunta se dá para vir aqui. Quando eu falo do salário no operador de fábrica, a galera pensa, pô, 6 conto por mês, né? Mas não é assim. Tem muito chinês que vai trabalhar por menos. Então não dá para um brasileiro vir para cá ser lavador de prato. Sim. Não tem como. Não é o novo sonho americano. Não dá. Tem que vir para cá com um diploma universitário, pelo menos. Mas aí você Inglês. diz porque a pessoa Isso vai ter tranquilo. dificuldade de sobreviver ou porque ela não. Porque com diploma é mais fácil você conseguir a validação É que- para você ficar aí permanentemente? Primeiro que pro visto, para sair do Brasil, vai precisar do diploma, né? Para ter um visto de trabalho. Segundo que por que um cara vai pagar mais para um estrangeiro? Porque na cabeça dele o estrangeiro vai receber mais, né? Sim. Sendo que ele pode pagar menos para um chinês. E um estrangeiro que provavelmente não fala chinês, não vai conseguir entender instruções. No meu caso, eu não falo chinês, mas os meus gerentes todos, o pessoal da gerência da empresa, todo mundo fala inglês. Então, eles me ajudam, inclusive, com tradução, quando eu preciso falar com os operadores de fábrica e tal. Eles vêm para cá para ser um operador de fábrica, como é que tu vai entender as instruções de produção, por exemplo? É tudo em chinês. Sim. Tem como, né? Mas por que você, pergunta pessoal, por que você não viu a necessidade de estudar o mandarim pra... Não, mas eu estudo. Eu você estudo. estuda? Ontem, inclusive, eu tive... Sim, tem o meu livro aqui. Eu estudo. Só Não, é que você sempre falou, eu não falo difícil. chinês... Não, é sim, mas... É que você sempre falou, eu não falo chinês, aí eu pensei, pô... Eu não tinha a impressão de que você estava estudando, mas enfim. Eu consigo me virar básico, assim. Não consigo ter uma conversa nesse nível, mas eu consigo me virar básico, pedir instrução e uma coisa ou outra, né? E ler, então, fodeu, né? Ler... Ler é mais complicado. Agora agora que eu tô conseguindo identificar alguns ideogramas, mas que é muito contexto. Chinês é muito de contexto. A palavra amarelo e pornô, acho que é amarelo. Pornô? Alaranjado. É o mesmo som, é a mesma escrita. Nossa senhora. Só sabe o que é um ou outro pelo contexto. Mas aí no cotidiano, quando você vai pra rua fazer outras coisas, é na mímica mesmo? Eles aprendem inglês na escola no nível que a gente aprende inglês, talvez um pouco melhor. Então, uma palavra ou outra eles até conseguem entender. Ou eu uso aplicativo como todo estrangeiro que vem pra cá sem... Sim, eu tinha esquecido traduzir, disso. né? Eu tinha esquecido disso. Sim. Você consegue apontar pro texto e ele traduz, você não precisa nem aprender a ler, né? E aí tem as palavras básicas que a gente aprende que às vezes não precisa nem falar nada. É só apontar e falar alguma coisa em chinês e eles sabem o que tu quer, né? E você falou da carga horária aí. As pessoas trabalham essa quantidade absurda de horas por necessidade? Trabalha para ganhar dinheiro. Mas não é necessidade mais. material, é mais vontade de ganhar mais. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque operador de fábrica, a maioria é gente que às vezes só tem o ensino médio, né? E aí a família ainda vem de gerações de pobreza, então, o cara não vai para a universidade porque não vai conseguir entrar, ou talvez não vai conseguir pagar. As universidades na China são pagas. Essa é uma pergunta boa também. Pro cara, eu vou trabalhar que nem um cavalo aqui 6 dias por semana, 12 horas por dia, eu vou ter uma casa para poder casar, porque tem isso. Apesar de a gente estar em 2023, para as chinesas ainda tem essa coisa de o cara tem uma casa, tem um carro, tem uma vida mais estável, né? Porque 2 gerações para trás, a avó dela estava vivendo uma pobreza extrema. Sim. Então, pro operador da fábrica, ele tem essa visão de eu vou trabalhar para ter uma vida melhor do que os meus pais, os meus avós, etc. Né? Então, é os dois, é a necessidade e o cara poder consumir também, né? Porque a China é muito consumista. E o ensino superior não é tão acessível? Até onde eu sei, não. Não é assim uma parada extremamente cara. Não é os Estados Unidos. Um curso de medicina no Brasil ou como nos Estados Unidos. Não chega nem perto dos Estados Unidos. Mas é muito concorrido, né? É o vestibular mais concorrido do mundo. Sim. Quem tem diploma trabalha essas horas também? Foi uma pergunta que pintou aqui no chat. Depende do trampo. A nossa empresa, eu trabalho para uma empresa europeia. Por mais que a Haier seja uma empresa de origem chinesa, eu trabalho para a divisão europeia. Então, o RH é europeu.
Eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Fim de semana, só se precisar uma emergência. À noite, só se for alguma reunião com a Itália e tal. Coisa de urgência mesmo. Mas os operadores não. Operadores 12 horas por dia, 6 dias por semana. O pessoal do escritório é, nessa empresa, 5 dias. Na empresa que eu trabalhava antes, a empresa de um chinês, 6 dias por semana, 9 horas por dia, se eu não me engano, o pessoal do escritório trabalhava. Entendi. Os chineses. Sim. Os chineses. Os estrangeiros não, a gente trabalhava 5 dias, 8 horas por semana. Entendi. Tô olhando aqui muitas perguntas dessa questão que a gente falou mais cedo sobre trabalho escravo, que eu realmente acho que é uma coisa que a gente ouve tanto, assim, e ouvi, pelo menos na minha geração a gente ouviu tanto, que é uma das principais que apareceu aqui. A respeito da Shein, que acho que teve também uma acusação de trabalho escravo na Shein, né? Teve a Shein, Shein? Não sei. É Shein porque era teve. Shein Side antes, aí eles tocaram pra só Shein. Eu não sei, essa questão do trabalho escravo, eu não sei dizer o que é trabalho escravo ou não, né? Mas essa é uma pergunta. Trabalho precarizado. Trabalho precarizado. Trabalho precarizado, com certeza, cara, com certeza. Acho que é isso. Quando se falam de trabalho escravo, é trabalho muito longo, pouco mal remunerado, né? Precarizado. Condições ruins. Condições ruins, Tipo, ergonomia, segurança, não tem. Aqui, ó, não essa é a todas as fábricas, pergunta. Né? Empresas grandes, como a Haier, que é onde eu trabalho, a Tesla, eles são obrigados a seguir porque o governo, por ser muito grande, o governo está em cima. Sim. Mas uma Shine da vida, a Riachuelo, que tem sede, que tem um escritório aqui em Xangai, eles terceirizam toda a produção, né? Eles não têm fábrica na China. A Shine, eu acredito que é a mesma coisa. Eu duvido que eles tenham algum sistema de auditoria para realmente se preocupar se o trabalho é precarizado nesse nível. O setor têxtil é um dos que mais tem, assim. E no mundo todo, no Brasil, tem pra caramba também, assim. Porque não tem automação para isso ainda, né? É um trabalho que tem uma quantidade de trabalho vivo muito grande, assim, né? Não tem robô que consiga lidar ainda com esse material maleável dos tecidos. Nossa, tem umas coisas horríveis aqui, tipo... A China é metacapitalista. Irmão, vai usar esse vocabulário do Olavo de Carvalho aqui. Você tá no lugar errado, né, velho? Metacapitalista. Esse aqui é interessante. Créditos sociais chineses. Qual que é o seu crédito social chinês? Então, até tem que fazer um vídeo, que eu fiz um em 2020, mas eu tenho que atualizar, porque já aconteceu algumas coisas, já mudou um pouco. Mas a China tem a ideia de criar um crédito social desde 2000, era para ter implantado em 2014. E até hoje não funcionou, porque, apesar de tudo, a China não é unificada. Tanto que o nosso código de saúde durante a Covid mudava de uma cidade para outra. Então, eles não conseguem implantar um crédito social. Um dos motivos é esse. Mas o que seria o crédito social, para a galera entender do que a gente está falando? Atravessar fora na faixa é um exemplo bem simples, né? Mas é mais relacionado a cara que não paga pensão, gente que está devendo muito e não paga, sabe? A ideia é que seja um crédito de confiança. As outras pessoas saberem, olha, eu posso confiar para fazer negócio com esse cara ou não. Para fazer negócio. Mas esse crédito... Não, assim, em parte, porque o crédito social também afeta a pessoa ter acesso a trem, avião, certo tipo de universidade, porque o crédito social também é conectado com o sistema de justiça. Então, afeta esse tipo de coisa que aí eu já acho que já é demais, né? Mas assim, não é para a China inteira. Tem cara que trabalha comigo que nunca viu, ou só ouviu falar assim, mas nunca nem viu. Não é a parada que as pessoas se preocupam, nossa, eu não posso falar do governo, não posso atravessar fora da faixa, não posso jogar papel no chão, sabe? Ninguém se preocupa. Até porque o trânsito aqui é uma loucura, o povo dirige em cima de calçada, contramão, todo dia. É uma várzea. Aí, o pessoal que tá falando que ficou chocado com a coisa do crédito social, a realidade é a galera dirigindo em cima da calçada. Eu não tô de sacanagem, não. É dirigindo em cima da calçada. E, assim... Tem já isso acontecendo. Tem, por exemplo,
Como o judiciário é separado do governo, né, eles também têm regras diferentes. Então tem cidade que o judiciário simplesmente mete um outdoor gigante com LEDs, né, que vai mudando a imagem da pessoa que está devendo. Nossa! Inclusive, rolou um vídeo aí, a Renata Barreto, inclusive, postou esse vídeo como crédito social, mas não era do sistema judiciário. Uns banners gigantescos, outdoor gigantesco, mudando fotos de pessoas que estavam devendo na justiça, devendo dinheiro, né? A justiça já tinha falado, olha, você tem que pagar. O cara simplesmente deu um migué na justiça, que isso mostra que a China não tem controle de tudo, né? O cara deu um migué na justiça e ficou por isso mesmo, eles metem lá a foto do cara. Eu acho um absurdo, né? Mas... Não, é um absurdo. É na fronteira do absurdo com o engraçado, assim. E aí, falando nisso, né? Uma coisa que perguntaram aqui é de censura. Então, você sente muito forte a censura com cinema, por exemplo? Que eu sei que é uma coisa que é bem controlada, né? É um ponto, só um outro do crédito social, a Itália lançou ano passado o crédito social. Ninguém fala nada. Ah, sim. É semelhante ao que a China quer fazer. Mas lá, quando eles falam, mas é o crédito de confiança, pra gente saber com quem... se eu vou vender o meu carro pra esse cara... Pô, será a maior parte dos países tem sabe? isso, na real. No Brasil tem uma coisa semelhante. O Serasa, sabe? Exposed do Serasa, né? Então... Não, mas é diferente, porque aqui tem cidade, por exemplo, que se tu doar sangue, ganha crédito social. Não, é que do Serasa é mais restrito, né? Foi o que você falou que vai pra âmbitos também que envolvem o sistema judiciário, né? Com outros aspectos. Envolve... Né? Nessas cidades que eles estão testando, envolve tudo. Reciclar lixo, sabe? Realmente não atravessar fora da faixa. Aqui na minha cidade tem faixa de pedestre com câmera. Se tu atravessar no sinal vermelho, bate a tua foto e aparece lá tua cara. Na Europa tem isso também, tá? Na Europa tem a mesma coisa. Você atravessa fora da faixa, você toma multa. Isso existe. Então não é também aqui exclusividade assim. Aqui não sei se toma multa, mas aparece a tua cara ali na televisão. Não, em países da Europa você toma multa. Assim, eu sei que na Alemanha você toma. Se você atravessar fora da faixa e for pego, você toma uma multa lá de, sei lá, 100 euros, um negócio assim. Sabe um acidente comum em Hong Kong? É que em Hong Kong eles dirigem do outro lado, né? Lado direito do carro. Do lado britânico, né? Então a gente vai atravessar a rua, a gente olha pro lado esquerdo e o carro tá vindo do outro lado. É um acidente comum em Hong Kong. Estrangeiros que vão morar lá e vai atravessar a rua e olha pro lado errado. E a respeito da censura, você sente muito na cultura no geral, assim? Porque eu sei que tem com videogame, com cinema tem bastante. Os filmes demoram mais pra ser lançados, às vezes eles são lançados com cortes, né? Eu nunca fui no cinema aqui, mas assim, quase não sai nada, né? A China tem um limite tem um limite não, né? Tem ali uma cota de 34 filmes por ano. Não conta com coproduções. Quando tem dinheiro chinês envolvido, eles 34 filmes estrangeiros por ano? Isso, 34 filmes estrangeiros. Mas quando é coprodução chinesa, eles dão uma aliviada nessa cota e pode vir mais filmes e tal. Então, é raro, assim, tem pouco filme estrangeiro aqui. Por um lado, também é para fomentar a indústria nacional, que é gigantesca. Sim. O cara tem cidades inteiras só para fazer filme. Na televisão, eu não sei porque eu não assisto TV, mas eu sei de séries que eles já cortaram cenas LGBT e coisa com muita violência, anime que eles trocam o sangue de vermelho para branco e aí fica bem esquisito. Pra branco é esquisito, principalmente quando é no rosto, né? Nossa, principalmente quando é qualquer coisa. Então, tem umas paradas assim, né? Agora tá rolando aí que o governo pediu para proibindo mulheres de fazer propaganda de lingerie na internet. E aí agora os caras estão usando o lingerie para fazer a propaganda da lingerie. Caralho! Um dos chineses... Tem agora um chinês, cara. O cara ficou rico vendendo salto alto. Ele botando nos pés dele o salto alto. E corre. Corre, pula e faz um monte de coisa. O cara anda muito bem de salto alto. E o cara ficou rico. Só vendendo salto alto. E agora tem essa história das mulheres. Tinha uma trend rolando nas internet aqui de mulheres se vestindo de uma forma bem sensual na roça. Carpindo e dirigindo trator. O governo proibiu tudo. A pessoa postava aquilo ali, hashtag ou qualquer coisa, o governo derrubava na hora. Pornografia é ilegal aí? Eu acho que é. Prostituição também, mas tem. Não, a prostituição... Imaginei que sim, mas
Mas Eu acho que pornografia é ilegal na China. Não, há muitos anos atrás eu tinha ouvido falar que era ilegal, mas eu não sei se ainda era, né? Eu acho que é. Tem muita gente perguntando sobre os eventos de Tiananmen. Nesse caso, eu vou até ir no lugar disso. Se você quiser falar, você pode falar, mas tem um texto que eu sempre deixo de referência da revista Ópera, que é o massacre, acho que chama o Massacre que Não Foi. Que eles fazem um balanço de como isso aí foi a primeira tentativa de Revolução Colorida. Que foi, inclusive, que tem pessoas que participaram que já falaram que estavam lá financiadas, tinha uma estátua da liberdade no meio do bagulho, sabe? A polícia foi desarmada da primeira vez, tem vários detalhes, assim, que vale a pena a gente olhar. Mas se você quiser falar, pode falar. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né? Peraí. Porque sempre tem nessa, né? Eu tenho, não pode falar, tem uma mulher que morou muitos anos aqui, hoje ela é professora de chinês, que a vida dela é falar mal da China. Ela disse que são assuntos proibidos aqui, e eu tenho um vídeo morando na China falando sobre esses assuntos, e um deles é Tiananmen, que é a Praça da Paz Celestial, né? É quase impossível achar informação sobre a Praça da Paz Celestial em chinês, pouquíssima coisa na internet deles. Eles sabem, porque eu já conversei com vários chineses sobre isso, pessoal do trampo, professor de chinês, eles sabem o que aconteceu, mas até como a gente já tinha falado antes, e como eu cito nesse outro vídeo, a China tem 5.000 anos de história. Sim. Só de concurso público são 2.000 anos de histórias. Então, cara, Praça da Paz Celestial é uma vírgula na história. O fato das pessoas não conversarem sobre isso não é nada, né? Aconteceu tanta coisa nos últimos 200 anos de China que nada. É que é um evento que aqui é muito usado como o menino do tanque, meu Deus do céu, olha como a China fez isso e fez aquilo. Mas fica a referência do texto aí da Ópera, que é um texto que eu já li em live e é bastante interessante, bastante esclarecedor, né? Você sente que a China é um país muito homofóbico? Eu acho que sim. Não é violento como é no Brasil. No Brasil tem muita morte. Tem. Agora, por exemplo, eu não tenho nenhum relacionamento romântico amoroso aqui, né? Então o pessoal do trampo tá começando a ficar preocupado comigo. Preocupado, isso. Entendi, preocupado no sentido, eu acho que o cara é gay. Nossa, que bobagem, né? Mas tem. Não é tão violento. Teve casos de violência já, né? Teve, acho que em 2021, caso de um menino que acabou cometendo suicídio, porque muito bullying em cima dele na internet. Tem muito racismo na internet. Inclusive o Jones Manuel fez um vídeo falando sobre as redes sociais aqui. Ele disse que o governo não deixa rolar. Cara, qualquer negro que posta qualquer coisa na internet aqui é xingamento atrás de xingamento. É muito racista? Tem muito racismo. Um dos motivos que eu acredito é porque eles têm pouco contato com negros. Não existe uma convivência. Até porque tem lugar que eu vou, as pessoas nunca viram branco. Sim. Se viram um ou dois, sabe? Então, imagina um negro, né? Tem bem menos negros na China do que brancos. Mas tem muito racismo. Isso é uma pergunta que apareceu bastante aqui também. Né? Sim. Uma parada assim, eu tenho a impressão da Ásia é que tem menos transfobia do que homofobia. Tanto que tem uma clínica a transição de crianças em Xangai, mas não pode ter o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal. Isso não é só aqui. Eu sei que no Sudeste Asiático também é assim. Então, eu vejo isso nos países de modo geral que eles... Ok, se você é um homem, mas quer ser uma mulher, tá tudo certo. Mas um homem com um homem não pode. Mulher com mulher pode, né? Tanto que em Singapura só é crime sexo entre homem e homem. Mulher com mulher pode. Que é por motivos também extremamente preconceituosos, inclusive, né? Mas, enfim. Quem faz a lei são caras, né? E os caras têm fetiche. E aí, é uma pergunta que apareceu também. Os chineses, eles, para além da questão de ser ou não, os chineses compreendem a China como um país socialista? A maior parte se refere à China como socialista? Existe as pessoas que compreendem que não, que isso é só retórico, que... Tem gente que acha que não é mais. O meu chefe, por exemplo, já tem 63, 64 anos.
Ele falou, o partido já não é mais comunista. Aham. Então isso é uma visão aí também, né? Tanto que o pessoal do partido, até o Deng Xiaoping, os caras, o salário deles era uma mixaria. Tipo, eles tinham o trampo deles e ganhavam a mais por servir ao povo. Hoje em dia, o salário dos caras, oficialmente, é um salário ok, mas todo mundo sabe que eles ganham muito dinheiro por outras coisas. Sim. Então, ele foi o primeiro que me falou, assim, que o partido já não é mais comunista. Uhum. E aí tem outros caras que trabalham comigo que também falam que, porque a gente vê que já não é a forma como era, né, na época do Mao Zedong e tal. Sim. E uma coisa que eu já vi você falando em vídeo é... Você falou que a China tinha direitos trabalhistas muito fracos e que isso tá mudando. De quais direitos você está se referindo, particularmente? Só tenho 2 dias de atestado por ano, por exemplo. Uhum. No meu contrato, se eu quebrar uma perna e não puder trabalhar por 30 dias, eles podem me demitir. E além disso, como é que é com férias, por exemplo? Que é uma coisa que perguntaram aqui também. 7 dias por ano. E acrescenta 7 só? um dia. Sim. E acrescenta um dia por cada ano trabalhado até chegar em 15 dias. Então, e direitos questão... por exemplo, seguro-desemprego, coisas assim. Eu não sei, eu acho que tem seguro-desemprego, mas eu não tenho certeza. Porque eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho certeza. Mas assim, os caras trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana. É Sim. absurdo, cara. É muito pesado. Eu era operador de fábrica no Brasil. Antes de eu ser engenheiro, eu era operador de fábrica. É pesado, cara. Muito, muito pesado. Mas os chineses mesmos sentem que isso é pesado? Eu sei que isso é uma questão... não é tão relativo assim, né? Mas é uma coisa que você escuta eles falarem muito do peso do trabalho? Não, porque eles estão acostumados. Quando eu fui, em 2021, eu trabalhava para essa empresa chinesa e eu fui mandado para os Estados Unidos para abrir uma fábrica deles lá. Alguns chineses foram comigo para lá. Os caras trabalhavam todo dia. Eu trabalhava de segunda a sexta. Eles trabalhavam todo dia porque eles queriam trabalhar todo dia. Não precisava. Eles não ganhavam nem mais por isso. Como assim? Os caras trabalhavam 10, 11 horas por dia. A gente tinha o nosso salário aqui na China e tinha um adicional por dia por estar fora, né? Você sente que é uma espécie de hábito, assim, de ficar muito no trabalho? Que eles trouxeram? Sim. No meu primeiro trampo aqui na China, eu saía no horário, porque eu tinha que pegar trem e tal. Passou acho que umas 3 semanas, o meu chefe me chamou, cara, não pode sair no horário todo dia, porque tá passando uma imagem ruim pros outros. Ah, entendi. Eles esperam que a pessoa faça hora extra de graça. O máximo possível, graça, assim, né? Não é de graça, é pago, mas assim, eles esperam que a pessoa faça hora extra. Eu sei que você já fez um vídeo sobre isso também. Tem alguma coisa na China que ainda te incomoda no cotidiano? Cara, o lance de cuspir no chão, de arrotar. É muito esquisito isso pra gente, fila. né? Não tem fila. Como eu tava falando antes, né? Tem gente demais, cara. É muita gente. Não tem fila? Como assim? Não, assim, as pessoas não respeitam a fila. Quando tu vê, tem um bolo de gente amontoado e tem 50 caras no teu cangote. Literalmente, respirando aqui no teu pescoço. Chinês não é de respeitar a fila. Eles só vão se amontoando. E como tem muita gente, isso acontece em tudo quanto é lugar. Isso é uma parada que incomoda porque não tem brasileiro curte fila, né? A gente tem essa fama. A minha irmã mora nos Estados Unidos há vai fazer 20 anos. Ela veio pra cá me visitar em Hong Kong. E Hong Kong, as pessoas locais de Hong Kong também têm essa cultura. Ela quase se desesperou, que os estadunidenses eles têm essa coisa do espaço, né? Meu espaço pessoal. E ela lá, com os caras, tipo, as pessoas em volta dela o tempo todo, ela, assim, uns 30 primeiros dias ela tava se batendo, assim, de desespero. O pessoal atravessar, dirigir na calçada, esse tipo de coisa, assim. Tem gente perguntando se você já pensou em viajar pra China. Achei excelente essa pergunta. A pessoa tá super por dentro do que tá rolando. Tem um ponto interessante do lance da censura.
E eu não trabalho com isso, mas eu ouvi de muitas empresas de design, de criação de produto. Eles contratam estrangeiros para essas vagas, porque, no fim, a gente fora, né? A gente não tem esse nível de censura que tem aqui, então a gente tem um acesso à cultura muito maior do que eles têm aqui. Eles têm muito acesso à cultura chinesa. Sim. A gente tem cultura europeia, cultura dos Estados Unidos e por aí vai, né? Que se tiver condições, dá para ter acesso de cultura chinesa, anime, etc. E meio que cria uma caixa para essas pessoas, para os chineses, que eles têm a dificuldade de criar muita coisa em termos de design e criação para estrangeiros, no caso, né? Sim. Então, essas empresas que produzem aqui, que criam aqui para vender no mercado exterior, trazem muitos estrangeiros para cá para isso. E você sente que isso é mais por questões de proteger o mercado interno cultural ou questões ideológicas mais, de controle ideológico, de direcionamento ideológico? Acho que é os dois. Os dois? Os dois. Porque a gente tem que lembrar que a China, até 70 anos atrás, estava lutando com o Chiang Kai-shek, e o Chiang Kai-shek tinha assessoria nazista nos anos 20. Sim. O Chiang Kai-shek tinha uma ditadura em Taiwan, apoio dos Estados Unidos. Então, os caras, até hoje, eles têm essa ideia de que a gente tem que se proteger. Uhum. As pessoas se aposentam na China? Como funciona a aposentadoria? Homem se aposenta com 60, mulher se aposenta com 50 e se for 50 é 10 anos antes? É. Caramba. Aí se ela trabalhar em escritório ou cargo do governo, se aposenta com 55. Porque aqui, uma coisa que a gente não vê muito no Brasil é mulher em produção pesada. Mulher em indústria civil. Aqui, mulher não tem pedreiro, pedreira. Não assim, tem a gente distinção, vê né? O tempo todo. Essa foi uma pergunta que tem. tinham feito a respeito de mulher com trabalho no setor industrial, essas coisas assim, né? Tem muito. Não tem essa diferenciação tão grande como a gente vê em fábricas no Brasil. Mas 60 e 50, o governo começou umas conversas para subir essas idades, porque o sistema previdenciário da China não está dando conta, tanto que eles vão abrir para empresas privadas. Tem muito idoso. A expectativa de vida hoje é de 78 anos, se não me engano, é maior do que os Estados Unidos já. E aí o povo foi para a internet e ficou muito puto na internet. Sim. E o governo, por enquanto, voltou atrás. Uma pessoa perguntou se o Tinder funciona na China, sim, né? Acho que funciona. Mas você falou que tem um outro Tinder, aplicativo que é o Tantan, né? Que é o chinês? O Tantan é o mais famoso, mas eles têm, acho que uns 3, 4 aplicativos de relacionamento. E eu não sei se já perguntei, mas você falou de saúde pública já? Acho que não, né? Bom, saúde pública, assim, a saúde básica é de graça. Mas assim, bem básico. Eu fui no médico que é básico? Eu fui no médico que eu tava com inflamação no ouvido, eu tive que pagar. Tava com inflamação no ombro, eu tive que pagar. É barato. Realmente é muito, muito barato se for em hospital chinês. Se for em hospital internacional, com médico estrangeiro ou médico que estudou fora, aí a gente vai falar de 5, 6, 10 vezes mais caro. Mas é barato. Essa consulta com o médico foi 170 yuan. O remédio, já vem o remédio junto, né? O hospital já te dá o remédio. Para um cara que ganha 6 mil, 170 é tranquilo. Sim. Tô vendo, porque as perguntas se repetem muito aqui, eu tô dando uma olhada aqui. Mas procedimentos mais complexos são extremamente caros. O cara que trabalha comigo, o pai dele teve que fazer 2 cateterismos, cada um custou 100 mil yuan. 100 mil? 100 mil. Com a experiência do Brasil, você acha que o SUS fornece mais... Claro que o SUS ele tem um alcance limitado, porque ele é sucateado, né? Mas ele fornece mais serviços do que o sistema de saúde aí? Você falou que é muito básico, né? Cara, quando eu tinha 11 anos, um carro me atropelou e passou por cima de mim. Eu morei num hospital público no Brasil por quase 3 meses. Os meus pais tiveram que pagar uma parte, né? Porque eles tinham... Meus pais eram funcionários públicos, eles tinham um plano... Meio que um plano de saúde com participação, mas a maioria foi pelo SUS. Protejam o SUS, tá? Foi pelo SUS. E lutem pelo SUS, por favor, assim. Façam isso. Sim.
Aqui, volta e meia tem estrangeiro que torceu o pé, ou, sei lá, quebrou alguma coisa esquiando, sei lá. E aí vai custar 200 mil, o cara tá lá pedindo dinheiro no WeChat porque não tem Porque como não tem pagar. dinheiro. Parece Estados Unidos, né? Pensando nisso. Sim. Eu não sei se você tá ligado nisso, mas como é que são as taxas de desemprego aí? E ficou muito maior na época da pandemia? Ah, não sei. Não sei mesmo. Isso eu não sei também, não. Eu sei que tinha um cara daqui de Guangdong, que é a província onde eu moro. Ele mandou a gente tem que deixar a mão do mercado, livre do mercado, cuidar disso aí, e a gente não tem que dar dinheiro para as empresas. Estados Unidos, né? Brasil fizeram a mesma coisa. Mas Brasil aqui em menos, teoria então. é o Partido Comunista, né? Não, lógico. Sim. Esse cara era um cara do partido. Não, e o que eu acho interessante, gente, eu olhei todas as perguntas aqui, tem muitas que são repetidas. Continue fazendo as perguntas aí no chat que eu tô dando uma olhada. Eu acho que é interessante esse papo que a gente tá tendo aqui, porque independente do que você acha da China, ter as informações é importante pra você chegar na sua própria conclusão, né? E o que o Felipe tá falando aqui não é nada que ele acha, é o que ele vê lá. Não é coisas que a gente vê de segunda mão, né? Fora que o Felipe tem acesso, inclusive eu vou até falar pra vocês seguirem ele lá no YouTube, né? Que é a sua principal rede, né? O YouTube. Até onde eu sei. YouTube, Instagram, né? Hoje em dia. Então dá uma olhadinha lá, porque ele fala o tempo todo sobre, principalmente, notícias falsas, que ainda rola muito, né? Recentemente até... Todo dia quase. Todo dia. Recentemente estava chovendo verme, né, na China. É uma coisa que só, Nossa. tipo, o Partido Comunista Chinês botou verme pra chover na China pra assustar as pessoas, né? Eram flores, tá, gente? Era só isso. Então, se vocês querem entender mais sobre esse tipo de coisa, vale a pena seguir justamente porque, independente da sua opinião a respeito do caráter do Partido Comunista Chinês, essas informações são importantes, sabe? É uma pergunta boa. Como é que foi o 8 de março aí? Cara, eu só vi na empresa mesmo. A empresa fez alguma coisa lá para as mulheres. Não é muito diferente do Brasil. Flores. Bobagem ainda, né? Negócio meio romantizado. Tiraram fotos juntas e tal. Foi só o que eu vi. Eu não vi nada, por exemplo, nas ruas, assim. Uhum. O transporte público é bom aí? Em cidades maiores, Aqui na minha cidade a gente só tem ônibus. E como eu falei, eu moro no centro, então eu uso bicicleta. Eu alugo bicicleta. Tem muita bicicleta para alugar, mas muita mesmo. Não vale a pena comprar? Eu alugo. Não, eu pago, sei lá, pago R$2 quando eu preciso ir para academia, eu pago menos que isso. 15 minutos andando, eu pago R$1, sei lá. E aí, se eu comprar, eu tenho que me preocupar em cadear e tal, porque apesar de tudo tem roubo, né? Sim. Aqui só tem ônibus e eu não usei ainda. Mas cidade grande, assim, as malhas de metrô. Não tem metrô aí, absurdo, né? Cara. Não tem. Pô, em Xangai, o metrô de Xangai vai para outra província. Conecta com outra província. Aqui em Guangzhou, o metrô de Guangzhou vai até outra cidade, em Shenzhen. E o metrô vai até 80 km por hora, acho. Eu tô olhando aqui as perguntas no chat, gente. Só um segundinho. O transporte público aqui é muito eficiente. Aí tem aqueles trens-bala mesmo, é outra história, né? Trem-bala a gente vai para praticamente qualquer lugar da China. Inclusive todas pro as Laos, cidades né? acima de... Ou pro Laos. Todas as cidades acima de 500 mil habitantes hoje já tem trem-bala. Você sabe... É que é uma pergunta difícil de responder, né? A visão dos chineses sobre os brasileiros. Dá pra saber mais do que você viu, né? Mas... Eles não sabem, não têm conhecimento. Não conhecem muito, não tem... Não, eles tanto nem quanto sabem a gente onde conhece, fica. tanto quanto a gente conhece de lá. É pouco, né, gente? A gente não conhece tanto da China assim, né? Eu acho que o brasileiro hoje tem mais uma visão da China, principalmente uma visão negativa, por conta de toda a propaganda. Sim. Os chineses, um pouco eles sabem, é futebol e churrasco, porque tem restaurante brasileiro... porque tem restaurante brasileiro de churrasco aqui em Shenzhen e Guangzhou, que são duas cidades, uma próxima da outra, né? Shenzhen dá 2 horas da minha casa, Guangzhou dá 1 hora, mais ou menos. Eles sabem mais ou menos por isso. E as pessoas com quem eu tenho contato são pessoas que falam inglês, leem inglês, alguns têm redes sociais, Instagram, Twitter. Então, eles têm contato com o mundo de fora de alguma forma.
Agora o pessoal se eu for perguntar para os caras que trabalham no chão de fábrica, provavelmente eles nem sabem. No Brasil só sabe o nome, talvez. Sim, sim. Falaram de segurança, você falou que a segurança é uma das coisas que você mais sentiu diferença. Sim. Segurança é absurdo, cara. A segurança no Brasil é um tema, né? Eu sempre uso o exemplo de que as minhas amigas, elas voltam para casa caminhando 3, 4 horas da manhã, vestindo a roupa que for, nada acontece. O cara nem mexe com elas. Acontece, óbvio que acontece, mas é numa escala muito, muito menor. Sim, sim. Uma coisa que perguntaram muito é a respeito da visão sobre o Mao Zedong. Se ele é visto como uma espécie de pai fundador, uma figura... Sim. Tem cara que trabalha do meu time que o cara tem foto do Mao Zedong e tem um bonequinho do Mao Zedong. Tem, cara, tem. É engraçado isso. E eu sei que tem... Eu vi isso num livro, né? Aí me diz se você já viu isso também, do Sun Yat-sen. Tem, depende da cidade, mas... De Zhongshan. Então aí deve ter bastante, Sun Yat-sen, em cantonês, ele é daqui de Zhongshan. Dá, sei lá, 15 minutos de onde eu moro. Ele criou... Não criou, né? Mas ele era o principal ali num dos movimentos pela República da China, né? Não tinha só esse movimento. Sim. Mas ele era um dos principais nesse movimento e que acabou derrubando o último império. Inclusive, ele nem estava na China quando derrubaram. E ele era o líder do Kuomintang antes do Chiang Kai-shek. Do Chiang Kai-shek, então era outro Kuomintang, ele ainda é uma pessoa muito prestigiada, inclusive ele era bastante reconhecido pelo próprio Mao Zedong, né? Como uma pessoa importante para o movimento político chinês. Ele é reconhecido aqui e em Taiwan. Verdade. Se você olha lá no parlamento taiwanês, tem a foto do Sun Yat-sen. Sim. Eu tô lendo aqui. O Chiang Kai-shek só toma Kuomintang depois que o Sun Yat-sen morre. Sim. 24, 25. Uma pergunta interessante: existem muitas cooperativas aí? Eu não sei. Eu sei que a Huawei é uma cooperativa. A Huawei é uma. Mas é uma gigante, né? Eu vou chutar que tem, mas eu sinceramente não sei. Pela forma como eu vejo a sociedade funcionando aqui, eu vou chutar que tem. Sim. Isso tem que investigar, ver quantas tem e tal. Lembrando que na China todos os números são inflados, né? Digamos assim. Tem 200 mil. Não, é pouco então, sabe? Cara, eu moro numa cidade pequena. A cidade tem 4 milhões e meio de habitantes. Santa Catarina cidade tem pequena, 5. Isso é uma pergunta interessante que eu não sei também. Existe crime organizado aí? Acho que sim, né? Sim. Desde sempre. Sim. As tríades, né? De Hong Kong, de Xangai, as gangues em Xangai. Os comunistas, eles se juntavam com as gangues em Xangai para organizar greve nos anos 20. E acho que pra terminar a gente pode falar de uma coisa que é uma notícia quente, né? Que a gente tá vendo muito bilionários sumirem. O que você investigou a respeito disso já? Então, eles falam... Tem um cara ali que é o Bao Fan, esse eu não conheço. Mas os outros 4 caras... O Jack Ma tá no Japão. Ele se mudou pro Japão porque o governo... Ele literalmente falou um monte de merda do governo. Ele é defensor das 12 horas de trabalho por dia, né? Que chama 996, 996, né? Às 9 às 9, 6 dias por semana. E aí ele começou a falar um monte de merda contra o partido e tal. E o governo deu uma chamada nele. E começou a ir para cima da empresa dele, inclusive, né? Ia rolar uma IPO, né? A abertura da empresa dele no mercado e tal. Não rolou. Ele resolveu ir embora pro Japão. 2 dos caras da BBC, né? Que todo mundo copiou a BBC, só replicou, né? A BBC. Sim. 2 outros caras foram presos por corrupção. Eu não lembro o nome dos 2. E um outro cara estava num evento ano passado. Acho que outubro, setembro do ano passado, o cara estava num evento de bobeira. E aí a reportagem fala que não vem o cara em público há anos também. O cara, literalmente, 4, 5 meses atrás, estava no evento público. Toda vez é a mesma coisa. Tipo, a gente não vê ele há não sei quanto tempo. O cara tá normal, assim, né? É a mesma pataquada. Google, assim, me mandaram isso aí. Hoje de manhã eu tava indo pro trampo. Aí muita gente me mandou. Assim, eu vou só dar um Google no nome dos caras.
pesquisar fotos dos últimos 6 meses, no último ano. Tem foto do Jack Ma jogando golfe na República Tcheca, tem foto do Jack Ma na Europa, sabe? Assim, é ridículo o nível da mentira. Da vez que eles foram... Que a AliExpress lá foi multada... O Alibaba, né? Foi multado por 250 bilhões de dólares lá, e aí também ele sumiu, entre aspas, de novo, né? Foi nessa época. Foi nessa época aí que ele realmente... Ele sumiu, não foi o governo que sumiu com ele. Ele não foi sumido, mas... ele só ficou low profile, assim, né? Isso, né? Eu vou ficar aqui na minha, não vou incomodar demais, porque, assim, o governo, se eles quiserem simplesmente falar nós vamos nacionalizar essa merda, eles fazem. Sim. É esse o medo dos caras. Esses caras cresceram com a abertura da economia chinesa, mas eles sabem que se o governo simplesmente chegar nós vamos nacionalizar isso aqui, já era. Não tem arrego. Eles estão fazendo isso com residências rolou, acho que ano passado, né? Tinha uma família tradicional de Beijing, em sei lá quantas gerações morando num terreno gigantesco. E aí hoje tem, sei lá, 10 pessoas morando lá no espaço de uma quadra, assim, um troço gigante. O governo olhou assim, acho que eles não precisam disso tudo, né? Foi lá e tomou metade dos caras. Gente, eu acho que já tá bom, porque eu não acho que a gente deve estender tanto. Eu vou colocar o vídeo no YouTube editadinho pra vocês verem todas as perguntas. Aí eu peço pra vocês seguirem o Felipe, caso vocês tenham mais perguntas. Porque pode ir lá. O Felipe tá o tempo todo respondendo essas coisas e fazendo vídeos curtos ou vídeos longos. Deixa eu botar o YouTube dele aqui. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, que eu sei que você trampa o dia todo e ainda faz vídeo. Espero que isso tenha... pois é. E lá é de noite, né? Lembrando que eu tô aqui de manhã porque lá é de noite, né? Já deve ser 10 e pouco, né? 10 e meia. E eu espero que isso tenha contribuído pra vocês compreenderem melhor a experiência chinesa e chegarem na sua própria conclusão, pra além de eu falar a minha conclusão pra vocês, tá? É mais importante a gente ir atrás das evidências do que ficar... dizendo, do que começar pelo fim, digamos assim, né? Então é isso. Novamente, obrigado pela presença, Felipe. Só um recadinho, amanhã nós estaremos aqui à tarde de novo com a gloriosa Caroline Sardá pra gente falar um pouco sobre trabalho doméstico. Aproveitando também a Semana das Mulheres Trabalhadoras, que é como a gente gosta de lembrar essa data, né? É isso, sigam o Felipe, um beijo no coração de vocês. E eu vou ver quem está online agora na Twitch, nesse horário, nessa sexta, pra gente poder ir de Rainha Elizabeth. O João tá online. Então vamos de... Vamos pro tio. O Luigi é desumilde. O Luigi não recebe rádio, tá? Desumilde, já que o Luigi é desumilde. Então a gente vai lá pro tio. Fiquem bem, gente, e boa sexta pra vocês.